Bem-vindos a mais um episódio do Curativamente Pode, o podcast da revista Natureza da Cura. Eu sou a Marta Rocha. Eu sou Gustavo Longuinhos. E nós temos como convidados hoje a Ângela Correia, que é fonoaudióloga, psicomotricista e musicista do grupo Mulheres de Chico. Temos também aqui o ator Vinícius Mani, também ex-modelo. Gente, muito prazer ter vocês aqui com a gente. Grande prazer é ter nosso. vocês aqui. Tá até mais bonito o estúdio com vocês. Então, vou começar aqui fazendo umas perguntinhas para a Ângela. Ângela trabalha com uma terapia, ela fez um texto para a revista Natureza da Cura sobre uma terapia multissensorial, Snoozling. Eu nunca consigo falar o nome dessa terapia, Snoozling. Conta pra gente aí, Ângela, como que funciona essa terapia de Snoozling? Então, eu conheci essa terapia quando eu fui fazer umas formações em Portugal, eu fiquei encantada, né? É uma terapia que surgiu, ela considerada jovem, em 1970, e foram 2 holandeses que começaram a montar tendas dentro de um hospital psiquiátrico, na frente, na verdade, e utilizando materiais sensoriais, como ventoinhas, aromaterapia, na época não era ainda chamado de aromaterapia, objetos táteis, instrumentos musicais, e eles começaram a pesquisar e começaram a ter muito sucesso com esses pacientes, né? E Snoozling quer dizer, é a contração de 2 verbos holandeses, que é explorar e relaxar. Então, a coisa da aromaterapia que já vem há muito tempo, né? Então, na terapia, a gente utiliza as 5 percepções, né? Mais 2, a vestibular e a proprioceptiva. Então, são salas montadas. Hoje em dia, a gente tem salas até no aeroporto, não é muito divulgado, Santos Dumont, para que a criança com autismo se regule, ou pessoas com fobias para entrarem no avião. E é utilizada do bebê ao idoso. Então, eu sou como psicomotricista, acabei juntando as 2 técnicas, e você usar esse recurso de ter uma sala sensorial em que a criança possa explorar o seu movimento espontâneo, a criança só não, né? Falei criança, mas eu uso muito com meus pacientes com demência também. É muito interessante. Você tem um trabalho muito bonito, assim, com idoso, né, Ângela? Com aquele Memórias com Chá também. Eu já participei de uma... Sim, que nós fizemos juntas. Foi marchinhas de carnaval, né? Foram temas. Foram temas. Que também trabalha muito a psicomotricidade, memória, é mais a sua área mesmo, né, de atuação. E a terapia Snoozling, ela exige uma sala, né? Ela exige uma... eu tenho uma sala na Tijuca, mas você pode levar também um material, você pode até montar no quarto da criança, ter um ambiente sensorial para a hora de dormir, utilizar aquilo. Ai, que interessante, então, assim, né? A mãe mesmo, os pais já preparam o ambiente para essa sensação. Mas, por exemplo, a criança autista, vamos dar um exemplo aí de criança autista. Como que isso se aplicaria, assim? Sim, trabalhei muito tempo também na clínica de autistas. Você, quando a criança tem algum disparo, né? Porque crianças autistas têm dificuldades na regulação sensorial, você pode levar ele para aquele ambiente, se for um ambiente separado, se não tiver a sala montada, você fazer um canto e que você leva aquela criança e ele ali vai escolher o que ele quer utilizar. Porque o interessante da Snoozling é que é uma escolha livre. Nós, como terapeutas, a gente acaba... eu sou fonoaudióloga, né, de formação, então a gente acaba solicitando muito, né? Faz isso, faz aquilo. E o Snoozling, ele tem outra abordagem, que é deixar o movimento livre, assim como a psicomotricidade, que o indivíduo explore o ambiente, que brinque, respeitando o ritmo de cada um. Né? E no idoso, a psicomotricidade, eu tenho registros que eu dou um curso para profissionais sobre esse trabalho, em que tem uma ilustração, quer dizer, um vídeo que eu levo, que é uma idosa que já não saía mais de casa e que eu levo um globo, na dinâmica eu levei um globo, a gente explorou também todas as percepções, e eu coloco o céu
para ela estrelado. Ai, que lindo. E naquele momento ela fala, eu nunca mais vi as estrelas no céu, né? Então, isso é um tratamento com humanitude, a gente perceber que é um confinamento, né? Na demência. Ela tinha uma restrição de mobilidade, não ia mais na rua. Então ela não via mais. Então quando você dá uma tangerina, né, para ele descascar, é um idoso às vezes que não, recebe tudo muito pronto. Então ele está ali sentindo o cheiro da casca daquela tangerina. Então assim, essa terapia, ela vai explorar todos os nossos sentidos. O Alzheimer também ajuda? Muito. Eu trabalho muito com Alzheimer, com Parkinson. Ansiedade. Assim, ansiedade. É respirar e relaxar. O ambiente, quando você entra numa sala multissensorial. Vinícius é ansioso? Você sente Sim. que você tem ansiedade? Já tive demais. A idade me ajudou muito nesse ponto. Era muito ansioso, hoje não me sinto muito. Eu acho que tem muito isso, né? Quando mais jovens, nós temos, às vezes, mais ansiedade do que então, eu sou quando a muito gente vai jovem. tentando se controlar. Respostas rápidas, você quer rápidas. tudo muito E na as hora. respostas não vêm. Mas é assim mesmo. Então, eu Aí sou a gente jovem vai aprendendo demais. a ter... Porque eu ainda não alcancei esse grau de tranquilidade Não, Gustavo, e menos ele é ansiedade, ansioso, não. Preciso. Isso é muito ruim. O Gustavo estava doido para te conhecer. Tava mesmo. Falou pra mim. A gente vai chegar lá. Então, voltando lá e para ansiedade, então, também ajuda, né? Sim. No tratamento. Eu Na também já fui verdade, mais ansiosa, sabia? Hoje eu consigo me resolver. Eu acho que não que eu não seja, eu consigo me resolver. Assim, eu sei já respirar, eu já sei as minhas ferramentas, assim, para me Eu acho que botar no ansioso eixo. todo mundo é um pouquinho. O que é legal é quem consegue controlar isso e saber o motivo certo e o momento Exato. certo para ser ansioso. Não ser ansioso com tudo, né? Com tudo, E esse trabalho, né, que nós fizemos, até um episódio lá no Spa Maria Bonita, foi Memórias com Chá, Sim. ficou lotado, né, amiga? Ficou. Nossa, ficou lindo. Foi Marchinhas de Carnaval. Marchinhas de Carnaval. Memórias com Chá também na Europa, é chamado Memória Café. É um projeto que a gente tem que tirar um pouco o preconceito que ainda existe com relação ao paciente dementado, né? As demências, o Alzheimer, o Parkinson, até porque o Brasil está envelhecendo, né? Meu Os pai idosos. tá passando por Sim, isso. pois é. O seu pai quando tem eu passei a essa morar questão, com meu pai por né? conta disso. Inclusive, para mim é muito legal estar podendo estar te escutando, porque quem vive junto, às vezes parece até que está adoecendo junto, Sim, né? e há registros, né? O cuidador, ele tem que ser muito cuidado também. E assim, aí voltando a falar de ansiedade, há momentos, por mais que você tenha toda a compreensão e toda a parte racional de que o problema não está com você, é um problema da vida e que acontece e tal, tem os momentos em que realmente você perde a paciência, você tem que aprender a se segurar, e o se segurar, graças a Deus eu consigo, e o se segurar te faz mal, porque você está reprimindo um sentimento, mas ao mesmo tempo você sabe que você não é culpado, enfim, essas questões cuidar, todas. né? O cuidar ele é muito despende muita energia, né? Então, assim, eu tenho também, o meu pai tem 94, vai Nós fazer já agora, e minha mãe tem de todo 83, mundo, né? a minha mãe E a gente ainda tem que também cuidar com de quem tá ao Parkinson. redor. Abrir mão, de si. Não, a nossa profissão já é cuidar. Então já é meio que um tique, né? A gente já tem um tiquezinho de cuidar. Você vê uma pessoa com problema, você já gruda. E aí só isso, voltando cuidar, aqui cuidar. para concluir, Isso dá uma... aí a gente faz temas. A gente fez marchinhas de carnaval. E aí nesse grupo pode entrar quem quiser. Eu já fiz esse trabalho em livraria, por exemplo. É uma livraria que vai fazer uma tarde e a gente vai falar sobre demência. A gente vai falar e vai utilizar a música, e eu toco violão, avisa, e aí gente, me avisa. e explicar, porque na verdade as pessoas não têm, as pessoas não conhecem, né? O familiar ele vai conhecer conforme aquele diagnóstico. Mas isso não está socialmente sendo explanado como deveria. Não, se meu pai entrar aqui agora,
vocês com certeza iriam perceber que tem uma coisa errada. Mas ele está ainda, já passou do início, está meio que no meio do caminho, tirando a parte de palavras que ele esquece muito, tirando essa parte, ele consegue interagir de boa. No caso dele foi depois do infarto, porque a circulação, o sangue não está subindo de maneira eficiente. Aí o cérebro fica com pouca circulação, a pressão fica mais baixa. Mas por outro lado, eu adoro falar. Parece que eu estou entendendo. Me faça uma pergunta. Por outro lado, eu conhecia um pai que sempre foi amoroso, sempre me apoiou e que era pai. Hoje eu estou conhecendo o homem por trás desse pai. Com os seus sonhos realizados, os que não foram realizados, com as suas histórias de vida. Eu estou tendo a oportunidade de estar conhecendo o homem que me criou e não o pai. Que era o protetor. Isso, de certa forma, eu vejo papel, como uma bênção também. Sim, tá podendo conhecer esses dois papéis dele. Você diz por causa da fragilização que ele... Não é fragilização. Eu acho que também não. Também fragilização. Mas é porque os pensamentos dele hoje, ele não me vê como... Ele sabe que eu sou filho dele, ele não me vê como um filho. Então ele hoje, quando a gente senta para conversar, ele conta histórias da vida dele. Até você comentou, eu lembrei sem filtro. Sem filtro e sem se preocupar em estar te educando. Sem julgamento. Exatamente, porque ele era a pessoa que, tipo... É como eu faço com meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, uma já com 19, já mora sozinha e tal. Mas pra mim ela é um bebê. E eu tenho certeza que ela me vê como pai, ou a pessoa que quer proteger. Ela não sabe que eu sou... Quer dizer, ela sabe, mas a gente não se atenta, que eu tenho os meus sonhos frustrados. Suas fragilidades, minhas fraquezas, meus medos. Pai, toda mãe. O pai é sempre um lugar que não tem fragilidade. Você tem filhos, que é o que resolve não precisa tudo. de cuidar, tem 3. 3 filhas. Não precisa Então, de eu tô cuidar, podendo conhecer cuidar um do homem. pai. É assim. Mas até um certo tá sendo ponto, legal que também. é isso, né? Você é jovem, mas quando Mas é você difícil. ficar mais velho, quando chegar na idade do pai dele, as suas filhas vão entrar com essa consciência que ele tem hoje. Mais ou menos isso, eu acho. E agora eu vou perguntar aqui pro Vinícius. O Vinícius já foi modelo, né, Vinícius? E na década de... 80, 90. E parou. Sim. E o Vinícius fez a abertura de uma novela. Umas pausas dramáticas. Fez a abertura de uma novela. Qual o nome da novela? Da abertura? Brega e chique. Isso. Que apareceu nu. Foi foi censurado na época, né? Teve uma censura. Sim. Vinícius, deixa eu te fazer uma... Eu ia deixar pro final. Porque acho que eu quero saber Foi de a você. última censura... foi uma censura oficiosa, porque o governo não tinha mais uma estrutura oficial de censura como até então tinha, né? Oficialmente a ditadura já tinha acabado, mas foi uma censura oficiosa. Não foi uma estrutura regular que o governo tinha. Que as empresas de comunicação tinham que submeter os produtos e ter um atestado? Um lacre lá, um certificado. A gente via na TV, né? Esse programa está liberado, parará, assinado por um tenente-coronel, parará. É uma censura, é um trâmite regular, oficial de censura. Isso não existia mais. Entendi. Mas aí foi uma ação direta a lá. Nudez. Sim. Censuraram a nudez. Né? Censuraram porque tinha uma cena de nudez, né? E que fazia total contexto na arte, né? Foi uma abertura artística, não teve... Né? Na verdade, depois a gente ficou sabendo que não foi exatamente a nudez, porque chegou um momento onde ele foi cortando, aumentando o tamanho do corte, até não haver mais nudez. E aí o cara falar, não, tem que tirar tudo. Caramba! Tudo o que esse cara... Era você. A figura masculina estava incomodando. Caramba!
Não era porque tanto não era comum a mulher, era Sim. comum Mas a mulher, porque né? O a mulher feminino. colocava ali, de repente, a mulher numa posição de desfrute. Exato. Quando sempre foi o contrário, era o homem na posição de desfrute. Exato. Então, quando eles viram que era uma censura muito mais cultural do que circunstancial, sim. Aí a briga subiu E aí deu um maior escalão, voto também isso. Né? E aí o Globo a brigar com a TV Globo até um ministro roda, né? E você me veio na cabeça agora, eu não tinha programado, mas se for viagem minha, vocês me falam que é viagem. Pode deixar que eu falo. Pode falar se for viagem minha. Hoje, a gente está valorizando muito o lado emocional, tanto do homem e da mulher. O da mulher, ainda a gente falta muito a ser alcançado ainda, né? Mas a gente fala muito sobre o homem se mostrar mais. Porque antigamente os pais achavam que não podiam demonstrar muito carinho porque tinha que ser um machão da casa, não lavava uma louça, não, né? Então, isso gerou um número enorme de homens inúteis. Com pensamentos totalmente equivocados e tal. E aí agora voltando, pela década que aconteceu, por toda a repercussão, por isso que aconteceu, você não foi pioneiro só naquela cena de make de nudez. Você talvez, se for ver, você foi pioneiro até com relação a isso. Ao corpo masculino. Talvez isso possa ter sido o início de um movimento em que a gente chegou hoje, de poder falar de emoções, de poder falar que o homem chora assim. Porque quando você tá sem roupa, você tá entregue, né? Não. Sem máscara, eu acho sem nada. Também mas colocar o corpo do homem como objeto de desejo, né? Também pra mulher. Pra isso era velado. Eu sei como é que eu não posso ir à praia. Então, mas agora voltando aqui as atenções para o Essa foi a grande bronca, né? Entendi. Porque foi censurado pelo ministro das Comunicações e foi liberado pelo ministro da Justiça, que era uma esfera mais alta de poder, né? Que foi a influência da TV Globo. O ministro das Comunicações que quer censurar, então eles vão num ministro mais poderoso e aí liberaram da forma como foi feita, né? Sem qualquer interferência, né? E você vê que é exatamente isso, não poder colocar a mulher numa posição de consumir o corpo do homem como um objeto de desejo. A mulher não podia ter esse direito. Só o homem. Então foi uma revolta que... Não, mas aí botou folha. Não, folha maior não. Corta era quadril sua não. Figura bela que não podia estar ali. Não pode até homem. Se fosse um cara feinho, eles iam topar. Não, e hoje isso se estendeu a coisa de poucos anos atrás. Eu esqueci o nome de quem controla o marketing no Brasil. Hoje você não pode usar o corpo da mulher em propaganda de cerveja. Você não pode explorar de forma gratuita o corpo da mulher, né? Tem uma coisa assim. Isso deve ter uns 3 ou 4 anos. Você não pode mais. Você pode ver que as propagandas de cervejas usavam muito o corpo feminino. Demais. Era muito normal. Eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius aqui. O Vinícius é ator de teatro, cinema, TV, né, Vinícius? E assim, eu sempre tive uma curiosidade em relação ao ator. Nós, quando vamos dar uma palestra ao vivo, assim, a gente tem... É de uma forma que a gente se sente, é de uma forma que a gente se expressa. Aí a gente aqui está meio que sendo filmado, já é outra coisa. Então, assim, para o ator, tem essa coisa do teatro, a interpretação no teatro, né? Que ali ao vivo, o público está ali na frente. Para a TV, para o cinema, que já tem uma câmera ali, né? Tem essa... Me conta aí essa diferença. Como que você se comporta, como você vive esses dois universos? Sem dúvida, a diferença é total, né? Por isso que quando a gente ensina, quem pretende ser ator, não pode abrir mão disso. Você tem que aprender a representar num palco. É onde você aprende. Porque você tem que fazer a cena toda. Na TV, no cinema, você pode famoso kill. participar.
particionar o trabalho. É lógico que você tem que entender o percurso psicológico, saber como é que tá como é que começa, como é que termina, lógico, mas você tem a possibilidade de ir partindo a cena. Teatro começou, você tem 2 horas de vida daquele personagem, você tem que dar conta disso. Não tem escapatória. E isso é que forma realmente. Né? E você tem uma oficina, né? Que você ensina pessoas que... E você quer falar um pouco, assim? Sim, porque ali tem umas perguntas que falam de método, que falam de uma... Se você quiser falar sobre a sua oficina, endereço e tal, fazer método que você usa, também. Qual método você usa de interpretação para decorar texto? Tem isso? Você decora texto? Você... todo mundo. todo mundo decora, né? Memorizar, como um texto, como qualquer processo mnemônico, ele tem variações de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa tem facilidade de decorar associando a palavra a alguma coisa, enfim, cada um tem os seus recursos. Geralmente as pessoas começam escrevendo o texto para ficar com uma visualização da palavra, né? Para ir... Tem gente que passa aquela cor, né? Faz com cor. Tem... Enfim, cada um tem o seu... O seu qual é? O que você costuma fazer? Hoje, cara, eu não... como eu me formei em cinema há pouco tempo, né? Eu tenho um interesse muito grande por roteiro. Eu hoje me considero um dramaturgo. E a cena tem uma curva, um arco de cena. O personagem começa de um jeito e termina de outro. Ele tem um percurso emocional. Isso é que interessa. Entendi. O que é que muda e por que é que muda no decorrer daquilo. É isso que você precisa assimilar, porque as palavras, em algum momento você pode preferir dizer outras palavras, mas o percurso está estando claro na tua cabeça, aquilo vai ter autenticidade, vai ter verdade. E dependendo do texto, é até melhor você dar umas variadas, sabe? Porque fica mais vivo. Entendi. Não é sempre aquelas mesmas palavras. Não é aquela coisinha ali. É até bom você se perder um pouco do que tá, porque fica com mais frescor. Acontece com você, eu escrevo roteiros também sou formado em cinema, e eu gosto de criar a característica psicológica do personagem antes. E aí, às vezes eu escrevi um argumento, quando eu vou escrever o roteiro, às vezes eu quero que o personagem faça uma determinada coisa ou fale determinada coisa, mas a característica psicológica que eu criei, ele vai ganhando vida, e eu falo assim, não, ele não falaria isso. E acaba que o personagem começa a mandar em você. Acontece isso contigo? Quando você escreve? Sim. O personagem começa a te mandar. Isso bom, é um bom né? Sinal. É sinal de que ele tem uma verossimilhança, né? Ele tem uma coisa pessoal. Isso é fundamental. É muito importante. Ô Vinícius, agora aproveitando até a Ângela aqui, que é fonoaudióloga, você faz exercícios para entonação vocal? Você exercita isso? Tem que fazer, fazer. Por isso que é legal essa coisa do ator trabalhar em palco, porque se você não aprender uma técnica de canto lírico, de usar as cavidades do rosto, usar a ressonância do rosto. Se você não aprender a usar isso, você está morto no palco. Né? Você vai ficar sem voz no segundo dia. A famosa história da velhinha surda na última fila nunca vai te escutar. Quando você tiver um menor mal-estar, resfriado, você vai ficar sem voz. Fônico, né? Você tem que fazer espetáculo sem voz. E aí, como é que eu faço? Aí eu lembro uma vez, um ator, olha, Vini, eu não sei muito como te explicar, mas é o que os caras me falam. Joga por cima. Joga por cima. Eu, caraca, o que é joga por cima? O que é joga por cima? O que ele, depois, com anos de aula de canto, eu entendi que o joga por cima é levantar o palato. É o osso do céu da boca. Você aprende a levantar, joga a voz ali, ela fica com uma sonoridade metálica e atravessa a sala toda.
Entendi. E de repente você sem voz nenhuma, vai sair um ganido esquisito, mas vai sair alguma coisa audível. Então, se você não tiver um domínio sobre... É como todo aparelho de expressivo. Se você não tiver um mínimo de domínio, você fica muito limitado. Tá. Daí a questão do método que você estava falando. Bom, o que diferencia basicamente isso, né? Teatro você tem, assim como no cinema, você está representando para você dá satisfação para um lugar. Digamos que no teatro a câmera seja muito maior. Você tem uma câmera de 180 graus. No cinema e na televisão, você tem um ponto focal. Entendi. Você dá satisfação para um lugar aqui. Então, a partir disso, você não pode mais agir como uma pessoa normal. Porque você dá satisfação para esse lugar, uma pessoa normal não precisa. Você não pode mais coçar o rosto, enfim, fazer coisas isso que eu ia perguntar. Que cortem a mensagem. Teatro não tem close, né? Teatro não tem close. Sim, aí você... Então, no cinema, por isso é que muitos diretores falam assim, menos, né? Porque se você fosse expressar, eu tô falando como sem uma conhecimento pessoa de normal, causa, como curioso. Se você fosse expressar como um ator de teatro, como você interpreta no teatro, no cinema, eu acho que talvez fique over, né? Fica desinteressante, né? Você vê, eles falam da pessoa, eles chamam bicho de cinema, né? O bicho de cinema, eles dizem assim, não, porque a câmera lambe essa pessoa, né? Homem ou mulher. E a câmera vai te lamber se você soubesse posicionar de uma forma tranquila e plácida, entregando a mensagem que ele quer. Se você não tem controle sobre a sobrancelha, se você não tem consciência de que você não pode, a câmera não pode perder seu olho de vista, ela para de te lamber. Entendi. Então não é um milagre da pessoa, é sim uma técnica, uma forma de se posicionar e, claro, uma maneira de ter uma mensagem, de transmitir uma mensagem clara, que aí é o estudo, aí é o método, realmente. Entendi. É uma Teve conjunção. algum artista, alguma pessoa, seja aqui do Brasil, ou de novela, ou lá de fora, que te inspirou, te influenciou a você começar a sua jornada, a sua carreira? Cara, na verdade, assim, eu quero ser ator por causa desse cara. Não, isso não me ocorre. É alguma coisa que... Ou experiência que você... Eu não sei explicar bem o que é que me... De alguma forma eu sempre tive envolvido com isso, né? As pessoas, poxa, você devia fazer teatro, Vini. E aí eu contava piada, eu fazia... Nossa, você é ator? Eu, cara, eu quero saber, você é ator, por que não? É maneira, bacana, adoro cinema, vejo umas coisas assim. E aí, muitos anos depois de ser ator, eu me deparo com o que chamam de método. E o método é uma coisa que está muito mais ligada para a interpretação para a câmera. Era isso que eu ia perguntar, após dessa, dependendo de se você fosse falar de alguém, eu ia te perguntar sobre o método. E método, que método? O método se chama simplesmente método. E ele surge com essa denominação e com esse corpo técnico muito nos Estados Unidos, né? Através da experiência que é uma adaptação do método do russo Konstantin Stanislavski para cinema. O Stanislavski realmente revoluciona a técnica de representação no Ocidente. Depois do teatro grego, é Stanislavski. Ele é a primeira pessoa que realmente faz um ponto de ruptura e cria o naturalismo, o realismo, né? A expressão mais profunda das características das pessoas, como elas são,
uma pessoa é de um jeito, outra é de outro, uma tem uma origem mais sofisticada, outra tem uma origem mais popular, e se comporta e se fala e fala e se movimenta de uma maneira, e você percebe que a pessoa é de uma origem X ou uma origem Y, muitas vezes sem dizer uma palavra. A pessoa não precisa falar. Mas o que é? Como que o ator vai fazer? Você tem que ter esse percurso, você tem que conhecer esse percurso psicológico. Entendi. E você tem alguma oficina prevista? Está ainda planejando? Eu fiz agora, há pouco tempo, em Angra dos Reis. Eu estou tentando vender isso de novo e tentar formatos diferentes, talvez alguma coisa mais regular. Entendi. Isso está em processo. Você quer passar algum contato, caso alguém queira te chamar para alguma cidade, alguma coisa, algum evento de oficina, alguma coisa? Sim, eu vou passar meu e-mail depois. Isso, deixa a gente bota lá o e-mail dele. E Ângela, que é fono, quer falar alguma coisa sobre essa, que ele falou desses exercícios vocais, né, pro ator? São fundamentais, né? Jogar a voz, saber jogar, e no canto, lá no grupo também. É interessante que eu cantei 1 ano no grupo e depois fui para percussão. Quando eu cantava, eu queria ser percussionista. Quando eu era percussionista, eu sentia saudade de cantar. Mas nunca fiz aula de canto. Mas assim, hoje eu observo que eu toco violão, assim, não sou profissional do violão. Mas aí eu percebo que só por estar, né, com as cantoras nesses 20 anos, você vai aprendendo técnicas, né, de canto. Mas canto não é, voz não é a minha área. Eu sou especialista em motricidade orofacial, geriatria. Então, dentro da fono a gente tem especialidade, né? E aí você perguntou sobre o atendimento. Então, aí na estimulação cognitiva eu uso a música como recurso, que é fantástico. Porque nem sempre o idoso, ele está receptivo, tem dias e dias, né? Então tem dias que eu chego na casa do paciente, aí elas olham pra mim, né? Falam assim, hoje eu não queria você. Você já foi lá fazer o atendimento. Não, eles são totalmente sem filtro. E aí eu falo, mas eu vim até mas aqui, isso a gente peguei também, meu gente. Não, tem dia que a gente não quer mas nada, a gente tem o filtro, né? Mas se o profissional vai te atender, a diferença é o filtro. Sim. E aí eu falo, não, tudo bem, mas é que eu já vim até aqui, eu vou pegar o violão aqui e vou tocar uma marchinha de carnaval. Isso. E aí eu falo assim, você conhece alguma marchinha que fale de palhaço? Aí eu já tô trabalhando a estimulação cognitiva, a memória, a reserva dele. Dela. Aí eu fala uma música de palhaço, né? Aí ele vai, quanto riso, quanta alegria. Entendeu? E aí eu vou no violão, em 10 minutos já tá dentro da terapia. Olha, eu fiz esse evento com ela e teve uma senhorinha que a gente falou assim, me fala um cheiro de uma planta, alguma coisa de carnaval. Aí uma falou lírio, aí a outra margarida, aí a outra lança perfume. Maravilhosa. Lança perfume é ótimo. Elas contam. Essa reserva na demência, ela fica mantida, né, do passado, né? A memória recente é que... Se você quiser também, ou falar sobre seus contatos. Sim. Não, vamos passar. E se alguém tem alguma coisa você pode falar agora, de qualquer forma eu boto depois. Tá bom. Não vai do meu Instagram. Já vai. E aí, se tiver algum evento previsto também, quiser falar. Eu queria te fazer uma pergunta, desculpa. Você como professor, faz oficina, ator e o cara se mostrando totalmente conhecedor da arte, o que você poderia dizer, deixar como mensagem para quem pensa em ser ator? Para quem está pensando nesse momento essa possibilidade? É isso que a gente falou. Aprenda a representar num palco. É onde o ator se forma. E câmera, aí é uma técnica específica. E sempre é bom você começar por teatro e depois progredir para a câmera. É sempre mais fácil do que o contrário. E tem cursos ótimos, tem que olhar, tem que assistir muito filme. É muito importante você gostar e depois gostar do que você vê e depois entender por que você gosta.
eu gosto muito do Al Pacino, eu gosto muito do Marlon Brando. Mas por quê? O que você viu que te impressionou? O público em geral, ele vai simplesmente gostar, amar. Eu amei aquele filme. Mas quem tá talhado para trabalhar com isso, inevitavelmente tem que aprender a desenvolver esse olhar e entender o que você gostou, o que aquele artista, aquela atriz ou aquele ator fez que você considerou memorável. Nossa, que cena, onde aconteceu alguma coisa, poxa vida, vou ter que... Será que eu vou conseguir chegar a esse ponto? É importante você ver alguma coisa que justifique essa... A busca também é bacana, né? Totalmente. Isso é o próprio processo de busca. Porque você aprende a ver, meu Deus, que cena que esse cara fez agora. Que percurso será que eu vou ter que fazer para chegar a esse ponto? Isso já é o trabalho de busca. Você já teve algum cliente com demência ou Alzheimer que foi ator? Que eu imagino que deva ter uma bagagem que deve se misturar a ficção com a vida real. Não, ator não, mas eu atendi a uma senhora que ela foi uma das primeiras universitárias em letras da PUC. Mulher, né? Mulher na época que mulher não estava ainda na universidade, né? E ela era dona de uma grande cadeia de lojas, eu não vou dizer qual é, mas que com certeza todos nós conhecemos na época do disco de vinil. Ela vendia disco, ela era dona, sim. E ela tinha uma reserva cognitiva, ela falava francês, falava inglês, e assim, aí sim, essas coisas às vezes se misturam, né? Eu tenho uma agora que é espanhola, que ela adora. Eu estudei muito espanhol, então de vez em quando eu faço a terapia lendo lá os estímulos em espanhol. E ela ama, né? Porque ela sente uma identificação. Umas coisas ótimas. Não, eu perguntei porque eu fico imaginando. Imagina um ator que infelizmente possa estar passando por esse processo, e aí ele vira e fala, porque eu sou Napoleão. Sim, aí você fala, ele doidou de vez. Mas na verdade ele ficou em cartaz durante anos fazendo Napoleão. Tem coisas maravilhosas. Eu vi outro dia um espetáculo que um cara mágico, o ator era mágico, e um mágico de alto nível, né? Já tinha trabalhado em circos na Europa. Esse cara fez um espetáculo onde ele fazia um mágico velho, um homem de 80 e poucos anos, que estava num crescente de Alzheimer muito expressivo. Então ele fazia uma relação entre as mágicas que ele fazia, as coisas que ele fazia desaparecer, com as memórias dele que desapareciam. Lindo, né? Eu lembrei de uma história. Uma filha que... Quem é você? É minha filha. Aí o desaparecimento das memórias da filha com as coisas que ele fazia desaparecer era de uma emoção. Que coisa bonita. História muito... Eu estudei na Católica de Petrópolis, né? E na graduação. E lá tinham vários padres, né, gente, que davam aula e tal, enfim. Aí um dos padres teve lá um problema, não sei se foi um AVC, um aneurisma, ele ficou em coma. Quando ele acordou, ele só falava latim. Nossa. Uau. Ele não falava mais outra língua, ele só falava latim depois do coma. Ele deve ter estudado muito. Deve ter estudado antes. Eles falavam. As missas eram rezadas em latim até, sei lá, década de 60, 50. Não tinha esse negócio de falar. Porque, na verdade, a missa ela é feita para o Cristo, né? Não para o povo. Então, durante muito tempo era em latim e era com o padre virado de costas para o povo. E é muito interessante assim, esse comentário, porque você, na anamnese, você tem que saber profundamente o que aquele idoso, no caso, né, se for idoso, o que ele gosta, o que dá prazer, né? Até na pandemia, aqueles médicos que usavam violão, hoje em dia tem alguns hospitais que já tem essa abordagem musical. Então, quando você sabe, você vai fazer com que aquilo seja agradável, porque eu costumo trabalhar com 3 P's: o que ele pode, o que ele precisa e o que dá prazer. Porque sem prazer... É verdade. Sem prazer. A vida já vai, depois de dependendo das circunstâncias e da idade, você já vai perdendo muitos prazeres, né? Você já come menos, você já
Exatamente. Enfim, tem que se limitar. E aí, quando você sabe o que existe uma limitação de prazer. Uma é música, a outra é leitura. Então, a montagem daquela estimulação tem que ser de acordo com o que aquela pessoa tem interesse, para ficar dinâmica, agradável. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Eu acho que é um telefone. Ai, gente. Não, achei isso aqui não. Deve ser o meu. Eu acabei botando o som porque eu fiquei preocupada com vocês de estarem chegando e... Eu já me acostumei que o Gustavo sempre se perde, aí liga. Eu me perco toda hora. Aí eu falei, alguém pode se perder e me ligar, deixa o som, mas eu Carioca acho que depois que eu não tirei. Sabe rir. Então, eu sou de Niterói, né? Queria agradecer, de Niterói, mas vai comigo até o Jardim Botânico pra poder ir embora pra Niterói, cara. A gente foi tomar uma cervejinha junto com o pessoal da equipe e tal. E aí... Eu vou Ele tava do lado de Niterói aqui. Ele, Marta, eu vou no Uber com você. Eu vou no Uber com você. Marta, Gustavo, tá dando um absurdo o Uber até sua casa. Eu não sei se tava engarrafamento a ponte, já tava caro, mas tá dando um absurdo. Como é que você vai de Uber? Aí a gente já com uma cerveja, assim, eu vou com você. Entrei no Uber junto com ela, fui pro Jardim Botânico. Pra voltar. Pra pegar um ônibus pra Niterói, porque ele trabalhou na Globo ali, ele só sabia, ele sabia. Ali na aí ele, eu sei que ônibus eu pego. Aí eu vou pegar o ônibus ali na boa. Na minha cabeça o que veio foi isso. É isso, ele é muito perdido, gente. Nesse momento eu precisava de uns exercícios cognitivos. Relação espacial. Tem uns bares super simpáticos aqui na beira da Praça 15, já atravessa as barcas. Isso. Ali. Devia ter ido pra lá, porque aí a gente já botava na barca. Aqueles bares é um barato, porque fica aqueles fluxos de pessoas, né? E chegou uma barca. Isso. E você fica meio que prestando atenção em quem entra e quem sai. É uma coisa meio marítima, né? Gente, mas olha, eu queria agradecer. Foi ótimo, foi leve, foi gostoso. O bate-papo com vocês. Muito obrigada pela participação. Estamos aqui encerrando mais um episódio. Espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado. Nós vamos deixar o contato dos dois aqui embaixo para vocês. Beijo. Beijo, gente. Beijo, querido. Obrigada. Muito obrigado. Dona, obrigada. Obrigada. Fechou? É isso. Valeu, gente.